Salve, minha galerinha! Aquele abraço no Tomazão TV, você ligado aqui para atualizarmos as informações do Paysandu, que joga hoje pela Copa Verde contra o São Raimundo lá em Manaus. E que chuva, hein? Quem tem um prefeito desse não precisa de inimigo, né, população? Vamos aprender a eleger o seu prefeito em eleição daqui a 2 anos aí, não é brincadeira não. Ridícula a situação e abandono que vive a cidade de Belém, né? Paysandu em Manaus, o Remo anunciando a qualquer momento 8 contratações já encaminhadas, mas pode chegar a 13 no total. Ainda não tem executivo. Bom, bora falar da Copa Verde, que é o que interessa hoje com o Paysandu, que já tem 3 chapas para concorrer à eleição do dia 7 de dezembro. Assina o canal, dá uma força aqui, ó, deixa o like, o nosso conteúdo, deixa a sua opinião, a sua informação. Vamos interagir, é isso que eu gosto. Seja bem-vindo. Bora começar falando de Copa Verde nessa terça-feira. Se o jogo fosse aqui, para ir para o estádio só de lanche jet ski, né? Porque Belém está no fundo, infelizmente, com essa chuva de hoje. Mostra o quanto a incompetência da Prefeitura de Belém com relação à administração e gestão pública. Mas vem eleição aí daqui a 2 anos, vamos saber, esquece essa velhice, essa mesmice, né? Vamos mudar a cabeça, botar gente nova, gente que tenha visão de gestão, não esses enganadores que estão aí na Prefeitura de Belém, pelo amor de Deus. Mas vamos seguir em frente, vamos falar de futebol, que interessa, a Copa Verde, o Paysandu hoje contra o São Raimundo lá em Manaus. O jogo passou para a Arena Amazônia, o jogo ia ser à tarde na Colina, vai ser à noite, 9 da noite. Estão colocando inclusive um gerador, né, no estádio, porque está sem. Agora a Arena Amazônia é sem iluminação. Aí quando eu me lembro que Belém perdeu sede da Copa do Mundo para Manaus, perdeu para a Arena Pantanal, para Natal. É muita incompetência, né, cara? Vou te contar. Mas a gente está ganhando a nossa arena, que o governador Jader Barbalho está preparando para 2023 aí, para exemplo para todo o Brasil também. Com certeza esse nosso Mangueirão vai ser case para estádios aí que se chamam Arena, né? Arena, entre aspas. E a Amazônia está mostrando aí o quanto ela só é uso para boi, para festa, né? Para futebol. O único que não serve é para futebol. Hoje eu estou meio que azedo aqui, mas é porque a gente tem que mostrar essa insatisfação realmente. Paysandu, o jogo ia ser no sábado, adiado para terça-feira. Aliás, o Márcio Fernandes, eu fiz uma entrevista com ele exclusiva e ele fala sobre o adiamento, da importância até de ter ganho alguns dias com o Ricardinho, que está relacionado, está no banco para o jogo, e o Márcio Fernandes fala aqui no Tomazão TV. Fala, Márcio! Bem, Tomás, pensando na forma assim, de recuperação, foi benéfico, né? A gente tem mais tempo para recuperar os jogadores, mais tempo para a gente ver como que o Ricardinho vai se portar, e isso faz com que a gente possa ter uma recuperação melhor para esse jogo de terça, e depois na volta também tem um período um pouco mais longo. Você acha que deu bem o São Raimundo? A gente conversou um pouco, ontem nós mandamos o Wilton e mais o analista de desempenho para que pudesse filmar, e a gente vai analisar um pouco mais, né, agora, já que com um tempo maior, para a gente ter realmente a certeza. A gente sabe que é um bom time, um time que tem jogadores que disputaram o Série C, jogaram no Amazonas, jogaram no Manaus, então é um time que merece todo o nosso respeito. Paysandu não tem mistério, porque o time deve ser a mesma formação do jogo passado contra o Tocantinópolis, mas o Gabriel Davis, que é um jogador que jogou lá no São Raimundo, conhece muito bem o futebol amazonense, pode ser uma opção ali ao lado do Mikael, e aí o João Vieira, ou o João Vieira recua, sai o Mikael. Não acredito que o Mikael é um jogador de mais pegada, o Paysandu vai precisar marcar bem, não pode vacilar nesse primeiro jogo, mas tem praticamente o Thiago Enes, o Genilson, né, o Nailo
e o Bray, aí fica essa dúvida no meio, o Robinho, o Danley e o Marlon, com o Zé Aldo no meio, e aí fica essa dúvida, né, do Mikael com o João Vieira, o Gabriel Davis. O importante é que o Paysandu consiga um bom resultado, é isso que a gente torce, porque no sábado tem o jogo da volta às 18h30 na Curuzu. Tá fechado? Com relação à eleição, o Maurício Etchen com o Fred Cabral e o Rogério Aguilera confirmaram ontem a chapa na eleição, porque era o último dia de inscrição, dia 7, um mês antes, né? Assim como o Felipe Fernandes, com o Tito e com o Coronel Bastos sendo seus vices, e o Sérgio Solano, que já havia inscrito desde o dia 1º. Então são 3 chapas. A do André Oliveira acabou não conseguindo, faltou detalhes, acho que um contador, me parece, a chapa teria que ter 2 contadores, não conseguiram um segundo contador, então somente os 3. E o Maurício, sem dúvida alguma, é o grande favorito para a reeleição pelo belo trabalho que faz no Paysandu. Os resultados, eles vêm de fora para dentro, mas é muito importante que venha de dentro do campo para fora também. Aliás, tem essa entrevista, você que acompanha nosso canal, nós fizemos uma entrevista com o Maurício Etchen falando sobre a administração que está acabando e os projetos para o futuro, tá certo? Então, hoje o Paysandu, e tomara que consiga um bom resultado para decidir em casa, porque aí vai enfrentar o vencedor de Vila Nova e Brasiliense, que começa a decidir a vaga da semifinal nesta quarta-feira. Brasiliense, Vila Nova, e o jogo da volta, Vila Nova e Brasiliense. Tomara que seja contra o Brasiliense, que o Paysandu decide em casa. Se for contra o Vila, o Paysandu vai ter que ir a Goiânia, porque o Vila é melhor ranqueado na CBF. Vamos em frente então? E o Remo, com as suas contratações, não tem executivo, está trabalhando no mercado atrás do executivo, mas a galera está pedindo muito alta, e mesmo assim o Marcelo Cabo está meio reticente, até porque é o seguinte, contratações nesse momento, é o Marcelo Cabo que está fazendo diretamente. Ele vai lá no seu book, lá no seu arquivo de jogadores e tal, e tem 8 jogadores já pré-contratados, encaminhados, e pode chegar a 13, que é o número que ele quer, com a garotada que está aí, além daqueles que já estão sendo negociados, como o Soares, o Shoa, o Lomar, né? O Leonan. Tem o Ronald da casa, tem o Pingo, o Senna. Então, juntamente com a garotada da base, do relatório de 19 jogadores que ele recebeu para poder formatar a equipe. 15 de dezembro, o início dos trabalhos. Um detalhe, o Remo não pode anunciar nada ainda, porque a maioria desses jogadores são de Série B. E os contratos estão encerrando agora no final de novembro. A Série B terminou essa semana. O contrato termina no final de novembro, o Remo vai ter a folha de dezembro, né? Vai ter que adiantar, porque em janeiro já começa o campeonato, e o Marcelo, ele diretamente negociando com os jogadores, com o acerto da diretoria dentro do patamar, mas investindo, trazendo jogadores de qualidade para formatar uma ótima equipe para começar a temporada no Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, e aí a Série C depois pode ganhar um reforço a mais, pontualmente, mais encorpada, mas é o objetivo e o planejamento traçado pelo Marcelo Cabo. Tá certo, galera? Então hoje o Paysandu, e vamos aguardar que tenha um grande resultado, e a gente fica por aqui. Grande abraço, torcendo para que essa chuva passe, mas vamos em frente. Deus conosco!